Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos o Papo Ciência e hoje nós vamos falar sobre energia solar. O nosso grupo é composto por mim, Maria Júlia, a Stephanie, Mariana, Emily, Marina e Guilherme. Para a gente entender o que seria a energia solar, a gente tem que começar do básico. E por isso eu passo a palavra para a Stephanie. A energia solar nada mais é do que a gente usar a luz do sol para gerar eletricidade. A gente coloca aqueles painéis no telhado e eles captam a luz e transformam em energia que dá para usar na casa inteira. E de onde isso vem? Basicamente do próprio Sol, que está aí há bilhões de anos mandando radiação pra gente de graça. A diferença é que hoje a tecnologia evoluiu e a gente aprendeu a aproveitar essa luz direitinho, de um jeito limpo, barato e sustentável. Mesmo a gente tendo tido uma definição do que seria energia solar com a Stephanie, a gente ainda precisa de mais alguns detalhes. E assim eu parto para o nosso próximo bloco do podcast, onde a gente traz a Mariana e a Marina, que vão explicar mais um pouco sobre os equipamentos e onde mais se investe em energia solar. Quando a gente fala de energia fotovoltaica, parece algo super complicado, mas os equipamentos funcionam como um time, cada um faz sua parte, até a luz do sol virar energia de verdade. Então eu vou explicar rapidinho o que cada um faz. O primeiro é o painel solar, que é basicamente a estrela do sistema. Dentro dele tem várias células que reagem com a luz do sol e produzem energia em forma de corrente contínua. É ali que tudo nasce. Depois entram os cabos, conectores e as proteções. Eles são tipo o caminho por onde a energia passa. Os cabos são feitos para aguentar calor, os conectores deixam tudo bem encaixado e os disjuntores e proteções evitam qualquer problema, tipo um curto-circuito. É a parte que mantém tudo seguro. Aí vem o inversor, que é quase o cérebro do sistema. Como os painéis geram corrente contínua, o inversor transforma tudo em corrente alterada, que é o tipo de energia que os aparelhos usam. E se o sistema for ligado à rede elétrica, o inversor ainda sincroniza tudo com a energia da rua. A estrutura de fixação também é super importante. Ela segura os painéis no lugar certo e no ângulo ideal para pegar o máximo de luz possível durante o dia. Uma estrutura bem montada faz diferença até na quantidade de energia que o sistema produz. Nos sistemas ligados à rede, existe um medidor bidirecional, que mede tanto o que é consumido quanto o que o sistema devolve quando sobra energia. É assim que surgem os créditos. E no sistema isolado, os off-grid, aparecem as baterias e o controlador de carga. As baterias guardam a energia para usar quando não tem sol, e o controlador evita que elas sobrecarreguem ou estraguem. Resumindo tudo, o painel produz, os cabos levam, o inversor transforma, a estrutura sustenta e os outros equipamentos garantem segurança e armazenamento. Tudo isso faz a energia solar funcionar de forma prática, segura e sustentável. Quando falamos de energia solar, é interessante perceber como alguns lugares do mundo realmente se destacam nesse quesito. Hoje, os países que mais investem em energia fotovoltaica são China, Estados Unidos, Japão, Índia e Alemanha. A China, por exemplo, lidera muito na frente. Ela não só produz, como também instala a maior quantidade de painéis solares do planeta. Curiosamente, a tecnologia solar moderna que usamos hoje começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos ainda no século XX, a partir de pesquisas sobre células fotovoltaicas. E quando nós olhamos para o Brasil, os números são muito impressionantes. Os estados que mais investem e mais geram energia solar são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará. E além disso, uma boa curiosidade sobre o nosso país é que o Nordeste inteiro se destaca por ter um dos melhores níveis de radiação solar do mundo, o que facilita muito o crescimento desse tipo de energia. A energia solar tem crescido muito rápido, tanto globalmente quanto aqui no Brasil, e a tendência é que esse investimento continue aumentando, tornando nossa matriz energética cada vez mais limpa e sustentável. Infelizmente, nosso episódio de hoje está chegando ao fim, mas antes disso vamos apresentar os últimos 3 tópicos para você ficar expert no assunto de energia solar. Comigo, a Emily e o Guilherme. Eu vou falar de algumas vantagens da energia solar. A primeira delas é que ela é uma fonte de energia renovável. Mas o que seria uma fonte de energia renovável? Bem, basicamente, ela vem de recursos naturais e inesgotáveis. Já que a energia solar ela vem do sol, a tecnologia pode contar com a captação da luz solar todos os dias. Outra vantagem da energia solar é que ela não prejudica o meio ambiente, já que ela utiliza a luz do sol para gerar energia. Ou seja, ela não emite gases de efeito estufa ou elementos que podem poluir o ar, diferente de combustíveis fósseis que liberam gases poluentes na hora da queima.
A instalação dessa fonte de energia também é bem variada, o que pode ser vantajoso para as pessoas. Ela pode ser instalada em telhados, fachadas, no solo e até mesmo na água, mesmo tendo um processo muito complicado para fazer isso. E a última, mas não menos importante das vantagens que eu vou citar, é que ela tem um baixo custo de manutenção, porque os painéis fotovoltaicos não têm partes móveis, o que significa que tem um pouco risco de desgaste ou de quebra depois da instalação deles. Eu vou falar das desvantagens da energia fotovoltaica. 1. Alto custo. Assim, em média, para colocar numa casa, varia de 12 a 15 mil. Simples. Então imagina isso para loja ou estabelecimentos maiores, então acaba sendo meio inacessível. 2. Poucos incentivos. O governo não fala tanto sobre isso e não existem grandes ações para incentivar o uso dessa energia. E as pessoas não conhecem tanto por conta disso. Então, meio que eles não são uma grande coisa, uma coisa que a galera realmente conhece e sabe sobre. 3. Transformações na aparência do imóvel. Essa eu achei meio fútil, mas é verdade. Se você coloca os painéis solares, por exemplo, em cima da sua casa, olhando de cima vai parecer um Transformers. E se sua casa é tipo toda bonitinha e clássica e tudo mais, talvez não combine. Mas eu não acho que isso é um grande problema. 4. Baixa eficácia de armazenamento. Vamos supor que você vai usar e você pensa, nossa, semana que vem eu vou poder... nossa, não vou pagar nada de conta de luz, porque semana que vem vai estar tudo pela energia solar. Não porque ela não vai armazenar tanto assim. Bom, e a partir dos assuntos abordados, como políticas públicas podem impulsionar a energia solar no Brasil? Quando a gente fala sobre energia solar no Brasil, existe uma contradição gigante, porque somos os maiores países com incidência de luz no mundo. Mas essa fonte de energia ainda não faz parte da rotina da maioria das pessoas. Por quê? Porque falta política pública de verdade para tornar a energia solar acessível, simples e vantajosa para todos. A primeira frente de ação para mudar isso é a parte financeira. Hoje, muita gente até que gostaria de instalar um sistema solar em casa, mas o investimento inicial é muito alto para a realidade brasileira. Então, políticas públicas podem atacar esse problema diretamente na raiz, através da redução de impostos sobre os painéis, inversores e baterias, até linhas de créditos com juros muito baixos e subsídios específicos para famílias de baixa renda. Isso não só vai aproximar o consumidor da tecnologia, como também vai gerar um retorno rápido. Quando mais pessoas instalarem os sistemas solares, menos pressão existe sobre a infraestrutura elétrica nacional, reduzindo o risco de dependência, não só de uma só fonte, como por exemplo a hidrelétrica. Uma segunda estratégia envolve pensar em energia solar não como algo individual, mas sim algo coletivo. Usinas solares comunitárias são uma ferramenta muito poderosa, por exemplo. Imagina moradores de um bairro simples que não tem telhado apropriado ou não podem investir em placas solares. Eles se tornam coproprietários de uma usina e recebem parte da energia diretamente descontada na conta de luz. Esse modelo já existe em alguns países e funciona muito bem para poder democratizar o acesso à energia solar. Outro ponto essencial é o papel do poder político, como, por exemplo, quando escolas ou postos de saúde, hospitais, prédios públicos passam a usar energia solar, o efeito é duplo. O Estado economiza dinheiro, que pode até ser investido em outras áreas, e ao mesmo tempo inspira confiança na população e até nas empresas. É um sinal claro de que a energia renovável é confiável, duradoura e econômica. Também é fundamental desenvolver a indústria nacional. Durante alguns anos, o Brasil dependeu exclusivamente de equipamento importado, o que encarece tudo. As políticas públicas podem mudar isso ao incentivar a criação de fábricas de painéis solares, centros de pesquisas e linhas de montagem de inversores. Isso vai reduzir o custo, gerar emprego, fortalecer o país tecnologicamente. E para sustentar essa indústria, o governo pode oferecer uma formação técnica gratuita, criando uma nova geração de instaladores e especialistas em energia solar. A gente também precisa falar sobre burocracia. Hoje, instalar uma energia solar pode ser um processo lento, travado por normas confusas ou prazos exagerados da distribuidora. Uma política pública bem desenhada reduz esse atrito, porque ela define prazos, simplifica a documentação e cria regras estáveis para o consumidor. E por fim, existe o aspecto urbanístico e educacional. Cidades podem criar mapas solares mostrando o potencial energético de cada região, podem definir normas que facilitem a instalação em condomínios e podem até exigir de forma gradual que novas construções já incluam estruturas preparadas para a energia solar.
Isso cria uma cultura de transição energética que vai crescer ano a ano. E, claro, campanhas de conscientização ajudam a quebrar aquela sensação de que energia solar é só para rico. Quando a gente junta tudo isso, incentivos à indústria nacional, educação, estrutura, política pública e modernização das leis, a energia solar deixa de ser uma alternativa distante e vira parte natural da matriz energética do país. E num país como o Brasil, cheio de sol, isso é quase uma obrigação, né? E por fim, essa combinação de políticas públicas não só aumenta o uso da energia solar, mas também reduz desigualdades, fortalece a economia e coloca o Brasil num caminho mais sustentável e mais justo. Então, no fim das contas, investir em energia solar é um investimento em um futuro melhor. Bom, é isso. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no nosso podcast para mais bate-papos que a gente possa ter futuramente. É isso. Muito obrigado e tchau.